Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. Olha só, desde o dia 15 de agosto deste ano, a norma do Tribunal Superior Eleitoral, entende como crime a realização de enquetes e sondagens em redes sociais. Diferentemente de pesquisas eleitorais, as enquetes de internet não utilizam metodologias que retratam a realidade, além de não serem registradas pelo TSE. A gente conversa mais sobre o assunto com o advogado eleitoral Kelvin Gomes. Muito bom dia, Kelvin. Seja muito bem-vindo também ao Jornal da Cidade. A primeira pergunta que a gente te faz é a seguinte: quais são os parâmetros, que garantem que uma pesquisa eleitoral é sim confiável? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. Bom dia a todos que acompanham aí Rádio Cidade. Pois bem, Rodrigo, há critérios a serem observados que são impostos pela Resolução 23.600 do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamenta os dispositivos da Lei das Eleições, a Lei 9.504, e determina alguns critérios a serem observados pelos institutos de pesquisas, pelos partidos, para a realização dessas pesquisas e a publicação, o devido registro junto à Justiça Eleitoral, para que possa tanto orientar o trabalho de campanha, como orientar os eleitores quanto à tendência de quem está à frente, Essa resolução 23.600, ela traz os critérios do seu artigo 2º. Esses critérios são científicos, estatísticos, que devem ser observados e devem ser publicados no prévio registro junto à Justiça Eleitoral. Doutor Kelvin, no caso das enquetes, por que é que elas foram proibidas? Seria, no caso, como não existe uma metodologia da realização, elas têm a tendência de induzir o voto do eleitor sem realmente passar detalhes de como está o recorte? Também, Laís. As enquetes, elas não são dotadas desse critério científico, Não tem uma metodologia e não só induz com o seu resultado, mas induz na sua aplicação. Muitos apoiadores utilizam de enquetes e engajam a resposta a essa enquete, de modo que essa enquete ela não vai demonstrar a real intenção do eleitorado, mas sim de um grupo. Dr. Kelvin, e nas eleições passadas, isso era muito comum, Enquetes em redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, a gente sempre via algo nesse nível. E agora, 2022, o que acontece quando alguém é flagrado fazendo esse tipo de coisa? Exatamente. O histórico nos mostra que antes se faziam enquetes passando-se por pesquisa de uma forma mais simplória, uma forma mais simples, mais direta, e tentava induzir o eleitorado, só que a gente não tinha os instrumentos de mídias sociais, como temos hoje. Hoje no Instagram, no Facebook, existem aplicações específicas que são utilizadas para enquetes, das mais variadas enquetes. Essa proibição, ela desde então existiu, desde a Lei 9.504. Só que com as redes sociais, e esse novo instrumento ficou muito mais popular, e de difícil controle até. Contudo, quem comete esse ilícito eleitoral, quem
gera uma enquete a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, estará infringindo a lei eleitoral e publicando essa enquete, se demonstrar que a intenção foi configurá-la como uma pesquisa, né, que tem os critérios objetivos e a metodologia científica de controle, estará sujeito a uma aplicação de multa que inicia em R$ 53.200, né? Mas daí vai ter que a Justiça Eleitoral aferir a intenção desse cidadão ou desse grupo político e publicou uma enquete como se pesquisa fosse. Nesse caso, Dr. Kelvin, o partido ou o candidato, ele pode ser penalizado também? Não é o caso? Sim, desde que demonstrada a sua intenção em utilizar da enquete, ou então se demonstrada a sua ciência de que estavam ali vinculando o seu nome e esse candidato ou o partido político nada fez para que o impedisse, né? E a gente queria saber, para finalizar, doutor Kelvin, os instrumentos para denúncia, né? Se tem só o pardal ou se tem outras formas que as pessoas podem denunciar essas enquetes que são irregulares. À disposição da população, né, do cidadão comum, temos o Pardal, né, aí um canal que vem sendo muito utilizado para denúncia de irregularidades, principalmente nas propagandas eleitorais. Mas o cidadão pode também fazer uma notícia de fato junto ao Ministério Público, né? E existe o Ministério Público Eleitoral, que atua bastante nesse período de eleição, e o cidadão comum pode fazer uma denúncia diretamente, e os candidatos, partidos políticos que se sentirem prejudicados, eles podem entrar diretamente com a representação junto à Justiça Eleitoral. Perfeito, doutor Kelvin. Olha, muito obrigado por esses esclarecimentos, né? Sei que essa semana vai ser uma semana bem corrida, principalmente para quem é advogado eleitoral. Então, a gente deseja uma ótima semana para o senhor e a gente se encontra agora no domingo aqui na nossa transmissão das eleições. Com certeza, Laís. Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais. Aí a gente conversou com o doutor Kelvin Gomes, né, advogado eleitoral, falando um pouquinho sobre a produção das enquetes, né, Rodrigo?